2 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas novidades, dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o arquiteto e urbanista Flamínio Fishman. Fique conosco. A partir do dia 7 de dezembro será aberta para o público a exposição Silvio Santos Vem Aí, no MIS, Museu da Imagem e do Som. A mostra traçará um paralelo da trajetória de Silvio com a evolução do sistema de rádio e televisão brasileiros, colocando em destaque este reconhecido homem do mundo do entretenimento. A exposição trará momentos importantes da carreira do apresentador, por meio da apresentação de materiais como depoimentos, fotos e vídeos. O MIS fica na Avenida Europa 158 e os ingressos já estão à venda. Olá! No programa de hoje, em complemento ao anterior, falaremos sobre a distinção e a forma mais confortável de remuneração de prolabore e de distribuição de lucro. Na pequena e média indústria, em geral, o administrador é aquele que exerce a coordenação e a direção dos seus negócios. A ele deve ser cabível um prolabore e também a distribuição de lucro. Muitas vezes, como dito antes, o prolabore acaba sendo travestido como distribuição de lucro por ser isento de imposto de renda e INSS. R$3.000 de prolabore custará 40%, R$3.000 como distribuição de lucro custará zero. Então é muito mais apetitoso que a remuneração mensal de um gestor seja contabilizada como distribuição de lucro. Vamos focar agora na distribuição de lucro. Qual lucro pode ser distribuído? Muito bem, não existe a figura de distribuição antecipada de lucro na legislação comercial tributária brasileira. É necessário que se feche um balanço anual, que se apure então o lucro acumulado daquele período e ele pode ser distribuído em parcelas no ano seguinte. A distribuição de lucro aos sócios é isenta de imposto de renda. Pode ser mensal, pode, e pode na prática acabar como um complemento de remuneração mensal, desde que não haja uma fraude. Agora, é fundamental que o lucro apurado na contabilidade seja proveniente de registros contábeis idôneos. Registro contábil idôneo é a certificação contábil de que o balanço, balancete e a DRE, demonstração de resultado do exercício, seja apurável com o atendimento dos princípios básicos de contabilidade. Uma contabilidade que não tem certificação de que seja absolutamente idônea, correta e que possa vir a ser tida como anulável, gerará a consequência de que a distribuição de lucros integralmente será considerada como prolabore, cuja tributação é por volta de 55% ao mês. Até o próximo programa. Duas notícias surgiram nos últimos dias e que parecem apresentar um pequeno refresco para os microempresários, para as empresas de pequeno porte que dia a dia lutam contra uma carga tributária extremamente elevada e um sistema tributário muito complexo. A primeira delas diz respeito à aprovação do projeto de lei complementar que irá instituir um parcelamento para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Esse parcelamento, que pode ser chamado de refis do Simples, possibilitará às empresas que são optantes pelo regime o parcelamento em até 120 meses dos seus débitos, de forma a permanecerem dentro do regime que, neste momento no país, representa a forma mais adequada de tributação para as empresas de pequeno porte, para as microempresas. Outra boa novidade diz respeito à assinatura pelo Presidente da República
do decreto presidencial que regulamenta o Simples Exportação, destinado a empresas que são optantes pelo regime, portanto, microempresas e empresas de pequeno porte. O regime busca incentivar a exportação por tais empresas a partir da unificação de procedimentos em todas as instâncias destinadas à exportação, inclusive com a dispensa do registro de exportação. Estaremos tratando, portanto, nas próximas edições, de maiores detalhes acerca do Simples Exportação, que, a partir dos próximos dias, será regulamentado pela Receita Federal do Brasil. Um mercado que está crescendo e que tem muita procura é o de uniformes corporativos. Esta semana visitamos uma pequena notável que fabrica e fornece esses produtos para hospitais, clínicas, restaurantes, entre outros. Nós produzimos hoje uniformes corporativos, né? Atendemos todos os segmentos do mercado, desde hotéis, hospitais, clínicas, restaurantes. Você pode trabalhar todo o segmento hoje de comércio, de indústria e uniformes profissionais. A confecção de um uniforme demanda algumas etapas, do projeto até a venda para o consumidor final. Desenvolvemos alguns produtos mais novos, né, de acordo acompanhando a moda hoje social, a moda hoje para as empresas, né, mudando um pouquinho aquela imagem antiga do uniforme convencional e trazendo uma novidade de uma roupa que tem um melhor caimento, enfim, um corte melhor, de melhor qualidade. A expectativa é positiva, embora as dificuldades, mas nós acreditamos que com um trabalho bem feito, que a gente vem desenvolvendo com qualidade, com tecidos bem feitos, uma costura de qualidade, a tendência é nós irmos selecionando os clientes, né, a fim de que a gente possa ter uma fidelização para ter uma continuidade a médio e longo prazo. Aqui temos mais uma pequena notável que, com muito suor e luta, conquistou seu espaço. Uma boa notícia e outra mais ou menos. A boa notícia é que a inflação começou a cair. A inflação de setembro foi de 0,30%, que despencou com relação a agosto, e surpreendeu a todos os analistas que projetavam valores mais altos. E o razoável é que continue surpreendendo nos próximos meses, que a inflação acabe abaixo de 7% em 2016 e que em 2017 chegue ao centro da meta, que é 4,5%. O que estava conspirando contra a queda da inflação eram os alimentos. E os alimentos foram muito influenciados pelo clima. A gente teve um clima realmente adverso para a agricultura. Isso melhorou, então a produção de alimentos melhorou e os preços dos alimentos pararam de subir. Você pode ver até a queda em alguns deles. Os demais fatores que vão continuar contribuindo para a queda da inflação é a valorização do dólar mais barato, todos os produtos importados mais baratos, a queda da atividade econômica, isso faz com que a pressão de venda seja muito menor, e o desemprego é um fato ruim, mas com mais desemprego o preço dos serviços cai para baixo. Isso vai fazer com que a taxa de juros Selic continue a baixar. O ruim é que as demais taxas não vão baixar na mesma velocidade. Isso é o que está demorando a retomada. Quer dizer, a economia, se não forem feitas mudanças no crédito, vai continuar andando devagar. É isso. Nós brasileiros também temos uma estátua da Liberdade. Claro que não da mesma dimensão que a nova-iorquina, mas ainda assim original, já que foi feita pelo mesmo escultor que criou o famoso monumento norte-americano, Frederic Bartholdi. Toda produzida em bronze, ela se encontra no bairro histórico de Jaraguá, em Maceió, Alagoas. Essa, você sabia? Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Flamínio Fischmann. Ele é especialista em mobilidade urbana e ele é arquiteto e urbanista. É um prazer tê-lo conosco.
Obrigado pelo convite, Curi. É um prazer estar aqui com você e com seus espectadores. Muito obrigado. Você, como especialista em mobilidade urbana, deve sentir calafrios quando você anda pelas ruas, quando você anda nas calçadas, na nossa querida São Paulo, que é um exemplo de desenvolvimento para o país. Ou não? É verdade. A gente vê uma série de problemas em todos os modais, né? A começar por quem caminha a pé na cidade. A gente tem as calçadas com problemas graves, com uma quantidade incrível de interferências, com degraus, com uma dificuldade muito grande para pessoas com idade mais avançada, onde causam uma quantidade imensa de acidentes que não são computados como acidentes de trânsito. E deveriam estar? Deveriam estar, porque faz parte do deslocamento. O deslocamento a pé constitui em mais de 30% dos deslocamentos na região metropolitana de São Paulo. 30%? Mais de 30%. A pé? A pé. Quantos em veículo automotor? Os automóveis, o transporte individual, que são os automóveis e as motocicletas, giram em torno de 30%. E o transporte público de passageiros, 38%, distribuído entre ônibus, o trem e o metrô. Agora, quanto disso é ônibus, quanto disso é trem, quanto disso é metrô? Existe algum número específico ou eles, por ser intermodal, tem um, outro, os dois, os três? Como é que isso se opera? Na realidade, acontece essa mescla, exatamente como você falou. Porque as pessoas utilizam mais o transporte por ônibus, mais de 60% dos deslocamentos na capital são realizados no transporte coletivo por ônibus. E o restante pelo metrô e pelo trem. Só que o metrô e o trem normalmente estão vinculados também ao deslocamento de ônibus. Ou seja, as pessoas chegam às estações de trem e de metrô utilizando o ônibus. Ou seja, quando se fala em ajudar o transporte sobre rodas ou veículo automotor, etc., na verdade você está tratando também da locomoção do ônibus, você está tratando também do transporte coletivo. Perfeito. É exatamente isso, que a gente precisa acabar com esse preconceito e que muitos gestores têm, e falar, olha, quando a gente melhora o sistema viário, quando a gente melhora a rede semafórica, os cruzamentos em desnível, melhora o sistema viário, que a gente está apenas privilegiando o automóvel. Isso é uma mentira, porque o ônibus ele anda também no sistema viário. Existe uma competição no espaço entre o automóvel e o ônibus. Mas quando você investe no sistema viário, você também está investindo no desempenho do sistema de ônibus. Agora, ou seja, no transporte público. No transporte público. Agora, a partir de determinada demanda, se você tiver uma demanda específica que justifique um tratamento especial para os ônibus, aí você pode investir em faixas exclusivas, em corredores exclusivos, ou até nessa modalidade de BRT, que é um corredor de alta capacidade, com grande desempenho, com possibilidade de atender uma demanda muito elevada. Agora, por que é que os governos não dão a atenção necessária a isso? Por que tanto preconceito ou tanto modismo em relação a cenários? Olha, cada governo, infelizmente, procura muitas vezes manter a sua marca. Então, a forma que é feito o investimento nem sempre atende à necessidade da população. Às vezes eu tenho uma boa ideia, como por exemplo, todos nós somos a favor do deslocamento de bicicleta. No entanto, o deslocamento de bicicleta numa cidade como São Paulo, onde as distâncias são muito grandes, a gente tem um sistema viário onde é muito perigoso para o compartilhamento das bicicletas com os automóveis e com os ônibus, isso gera muito acidente, é dado uma ênfase muito grande e
uma boa ideia, que seria privilegiar, de uma certa forma, o transporte não poluente de bicicleta, com a falta de um plano cicloviário, acaba implantando um sistema mal executado, ineficiente e muitas vezes perigoso. Qual o índice de pessoas que utilizam a bicicleta como um instrumento de trabalho? Olha, como instrumento de trabalho, eu não sei te falar exatamente. Ou porque se é tão locomove pequeno com que se bicicleta. desloca, de maneira geral, assim, Sim. para trabalho, para escola, para ir às compras, para lazer, enfim, para todas as atividades na região metropolitana, hoje deve gerar entre 0,5% e 0,7% dos deslocamentos. Dos deslocamentos. Dos deslocamentos. Ao passo que as outras modalidades são de 30% a 38%. Exatamente. Ou seja, você analisaria que o que foi feito de forma equivocada ou ele está certo de como foi feito? Olha, hoje, de uma forma geral, corredor, bicicleta, carro, ônibus, etc. Você acha que valeria uma reanálise desse sistema ou o sistema está bom? não, o sistema está muito ruim. Na realidade, o que acontece é o seguinte, a gente tem que entender com o sistema de transporte e a mobilidade como um sistema de complementariedade das formas de deslocamento. Então é a pé com ônibus, de bicicleta com ônibus, de bicicleta com metrô. Então, a gente não pode só pensar num plano para bicicletas, achar que vai resolver o problema de toda a população, porque não vai. Não vai. Não vai. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que a bicicleta ela pode ser um trecho dos deslocamentos. Isso vai ser muito bom, muito benéfico. Mas a gente precisa colocar bicicletários nos terminais de ônibus, nas estações de metrô, de trem, para integrar e oferecer essa possibilidade para quem quer usar a bicicleta, com um bicicletário, com locais para tomar banho, com oficina, com lanchonete, enfim, dotar de equipamentos adequados para que ofereça a esses ciclistas a possibilidade de usar esse recurso de uma maneira segura, com ciclovias, com ciclofaixas, devidamente planejadas com plano cicloviário. E o sistema de ônibus também, um sistema eficiente, são 38% dos deslocamentos na cidade realizados por esse modo de transporte coletivo, e é razoável a gente compartilhar melhor o espaço utilizando pelo transporte público. Então, um investimento mais maciço deveria realmente ser feito em transporte público. Mas a gente não pode abandonar os outros, porque os outros fazem parte de uma maneira muito importante na mobilidade na cidade. Nós estamos nos focando em cima de pessoas, mas tão importante quanto o transporte de pessoas, você tem a necessidade de cargas, porque o alimento é uma carga, enfim, sem a mobilidade de cargas e de pessoas, a cidade fica imobilizada. O que você teria a dizer sobre a mobilidade de cargas propriamente dito? Olha, a mobilidade de carros, eu acho que existe, ela foi negligenciada durante muitos anos. Até hoje, a gente não tem um transporte, um plano de abastecimento adequado para a cidade. Então, a gente precisaria fazer uma pesquisa de origem e destino da carga, que está sendo elaborado, mas que nunca se conclui e tem que ser bem analisada para saber como, com quais veículos que a gente tem que colocar à disposição dos transportadores para dar eficiência, tanto para o setor que oferece o sistema de transporte, quanto para quem recebe essas cargas. Porque a gente tem também uma questão que é a questão de segurança, que nem sempre é compatível com o interesse do município. Falar, olha, vamos fazer todo o transporte à noite, de madrugada, onde tem um volume menor de trânsito e não concorre o transporte de carga com o transporte de pessoas. Tudo bem, seria razoável, só que a gente não pode esquecer que uma boa parte desse segmento que vai receber a carga, se não tiver segurança, fica comprometido. E outra coisa, você vai colocar um quadro de pessoas em cada pequeno estabelecimento para receber o abastecimento de um pequeno restaurante, um pequeno mercado? Como que funciona isso? Quais são as soluções? Porque, ouvindo uma análise muito rápida,
nós temos problemas de planejamento, de análise, de operação em todos os segmentos. Na mobilidade urbana, quer dizer, não todos na mobilidade urbana, mas de pessoas, de cargas, etc. E agora nós estamos entrando em outro tema, que é a segurança das pessoas. E, falando em segurança, nós ouvimos muito falar sobre a velocidade dos veículos. Existe algum estudo que comprove acidentes, mais acidentes, menos acidentes? O que eu ouvi foi uma análise sua rápida sobre o estresse que as pessoas causam no volante em função da velocidade, porque não foi feito nenhum estudo, quer pelo excesso, quer pela diminuição de velocidade. Dá para nos contar um pouquinho sobre isso? Pois não, Curi. É um prazer. Obrigado. Basicamente é o seguinte, quando a gente faz uma avaliação dos motivos que geram a acidentalidade, seja numa via, seja num conjunto de vias, a gente tem que avaliar quando que acontece, se mais nos finais de semana, se à noite, que é um fenômeno que ocorre em todas as principais capitais do país. Grande parte dos acidentes acontecem à noite e nos finais de semana. Por quê? Porque está associado também ao consumo de álcool e drogas. E nenhuma medida é tomada em relação a isso. Então, é melhor se diminuir a velocidade? Teoricamente é menor, porque o impacto é, digamos, atenuado, né? Atenuado o impacto com a velocidade menor. Só que você precisa tomar uma medida certa para cada situação que ocorre acidente. Então, vou te dar um exemplo. Não adianta muitas vezes você pegar determinados locais e reduzir a velocidade de 90 para 60, achando que simplesmente vai resolver o problema de acidente naquele local, sendo que se você não tem uma engenharia que funcione à noite e nos finais de semana, não tem uma fiscalização adequada e efetiva, você não consegue possibilitar e não permitir que aconteça aquele acidente. E muitas vezes aquele acidente acontece não na velocidade de 90, mas a 150 km por hora. Então, a simples redução da velocidade, a fiscalização eletrônica, nem sempre vai reduzir o problema do acidente naquele local. Então, precisa fazer um estudo caso a caso e entender que a redução da velocidade é uma ferramenta importante para a engenharia de tráfego. A fiscalização eletrônica é uma ferramenta também muito bacana, muito eficiente na fiscalização do tráfego. Mas nem sempre a simples adoção da redução da velocidade e a fiscalização eletrônica mal aplicada vai reduzir a velocidade, vai reduzir a acidentalidade. É isso que a gente precisa ter a responsabilidade de fazer um plano, identificando os motivos. Inclusive, o Instituto de Criminalística consegue fazer laudos eficientes, junto com as companhias de engenharia de tráfego, a respeito do que motivou o acidente. E essa motivação que a gente precisa quebrar a lógica. Muitas vezes é até um motivo social. Às vezes você tem as pessoas fazendo comércio ambulante indevido, numa via expressa. Perdão, estendi demais. Nós estouramos o nosso tempo. Eu diria que se você quiser entrar em contato com o Flamínio Fischbach, concordando ou discordando das suas opiniões, acesse este e-mail que está aí na tela ou esse telefone. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento. Com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!